Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal O Semeador. Para quem não me conhece, o meu nome é Bernardo, sou espírita kardecista e o objetivo do nosso canal é nós refletirmos juntos os ensinamentos do Mestre Jesus e a literatura espírita, sempre à luz da doutrina kardecista. Eu peço humildemente a todos, caso não sejam inscritos, se inscrevam no canal, dê seu like, compartilhe com os amigos, pois quanto mais compartilhamentos tivermos, e likes, inscrições, mais o nosso canal vai ficar fortalecido e teremos muito mais condições de levar o Espiritismo a mais irmãozinhos nossos. Vamos lembrar o que disse o nosso benfeitor Emmanuel. A maior caridade que nós fazemos com o Espiritismo é a sua divulgação. Portanto, eu conto com todos vocês para formarmos uma equipe de trabalho e ampliarmos este canal para podermos levar a doutrina espírita, a terceira revelação, a muito mais amigos nossos. Hoje nós vamos refletir juntos o capítulo 4, parte 3 do Livro dos Espíritos, Flagelos Destruidores. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Resposta: conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec deve ter achado essa pergunta muito pequenininha, né? E fez uma contrapergunta. Conhecemos esta máxima, mas a dificuldade está em conhecer a si próprio. Nesse dia ele estava dialogando com Santo Agostinho. E Santo Agostinho deu uma aula. Aqui no Livro dos Espíritos é uma página e meia. Mas nós vamos nos ater em um trechinho. Ele respondeu: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a mim mesmo, passava em revista tudo o que havia feito, perguntava a mim mesmo se não me falhara ao dever e se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Ou seja, Santo Agostinho está falando em recolhimento. Recolhimento, fazer uma análise interna de nós mesmos, que é um meio prático, eficaz para nós ir corrigindo aos poucos aqueles defeitos que nós temos, aqueles vícios, aquelas paixões terrenas. Porque se no final do dia nós nos recolhermos e fizermos um balanço de tudo aquilo que fizemos, que poderíamos fazer de bom e não fizemos, aquilo que poderíamos ter prejudicado o próximo em alguma atitude, no outro dia nós temos condições de ir corrigindo aquilo. É claro que não acontece do dia para a noite. São doses homeopáticas e aos pouquinhos nós vamos nos melhorando sem perceber. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. A destruição é uma necessidade para uma regeneração moral dos espíritos. Estes flagelos são necessários para que realizem em alguns anos o que levaria séculos. Na verdade, Deus não manda flagelo para nós. Esses flagelos já estão aqui. São as nossas formas, pensamentos de nossas paixões inferiores, dos nossos hábitos infelizes, que vão formando na crosta do planeta uma nuvem negra. Fica pairando sobre a crosta do planeta.
Vamos dar um exemplo, lembrando, né? Eu lembro no livro Nosso Lar, quando André Luiz ele vinha da instituição Nosso Lar para fazer algum trabalho aqui na Terra, e à noite ele percebeu uma grande nuvem negra cobrindo a crosta do planeta. Ele ficou admirado e perguntou ao seu mentor o que significava aquelas nuvens cobrindo o planeta. O mentor explicou: são formas, pensamentos dos nossos irmãozinhos terrenos. São paixões, inveja, ciúme, a gula, a ganância, o orgulho, o egoísmo de todos que formam essa nuvem. São pensamentos inferiores, ficam pairando. Então André Luiz prestou mais atenção e disse: mas tem aquelas luzinhas, que luzes são aquelas? Aqueles pequenos reflexos, parece uma lanterna no meio dessa nuvem, dessa escuridão. O seu mentor explicou: são as pessoas que vivem em prece. São as pessoas de bom coração, que emitem pensamentos bons. Cada pensamento bom é uma luzinha que se acende. O que eu quero dizer é o seguinte: fica tão densa essa forma de pensamento nosso, que chega um momento, Deus percebe que nós estamos, a humanidade, caminhando contra as suas leis, caminhando ao contrário de suas leis. E aí Ele permite que essa nuvem desça. E essa nuvem provoca flagelos destruidores. Pode ser um tsunami, pode ser um terremoto, pode ser erupção de um vulcão. Tudo depende como está a humanidade naquele momento. E cada salto que a humanidade dá é devido ao grande sofrimento. Porque quando estamos sofrendo, nós pensamos em Deus. Nós ficamos mais solidários um com o outro. Queremos de alguma forma nos livrar daquele sofrimento, daquela aflição. E um passa a ajudar o outro, passamos a levar o pensamento a Deus, e nós damos um passo na nossa evolução. Porque a nossa evolução aqui na Terra é feita por ciclos, é regida por ciclos. Cada civilização, Deus dá um tempo para aquela civilização evoluir. Quando está se aproximando o tempo e os homens continuam como se parados, não evoluem, Deus começa a dar esse alerta para nós. Vamos dar um exemplo. Nós sabemos que houve várias civilizações aqui no planeta Terra e muitas foram extintas. Civilizações muito inteligentes, maravilhosamente, com tecnologia maravilhosa, foram extintas. Vamos lembrar dos romanos. Uma civilização altamente intelectual, altamente democrática, cuja missão era democratizar aquela parte do Oriente, onde o pessoal vivia em guerra. Uma nação saqueando a outra nação, escravizando. Aí veio os romanos, conquistou todo mundo. Só que eles se corromperam. Se corromperam, escravizaram e passaram a viver unicamente de usufruir daqueles bens, daqueles saques que eles conseguiam, daquele povo conquistado. E houve por bem uma mudança. O reinado romano deve ter, em pouco mais, pouco menos, durou 500 anos. A oportunidade que eles tiveram de cumprir aquela missão que Deus tinha dado àquele povo maravilhosamente inteligente. E aos poucos eles foram sendo substituídos. Aos pouquinhos, igual acontece em qualquer civilização.
Hoje, Roma é uma cidade, pertence à Itália, não são bélicos como eram os romanos. É assim que funciona a lei de Deus. Agora, se o povo se redimir, se o povo aceitar aquele alerta, interpretar direitinho, sabendo que aquele alerta é para eles evoluírem, aquela civilização vai por longo tempo, por tempo indeterminado. Na questão 738 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: para melhorar a humanidade, não poderia Deus ter outros meios que não os flagelos destruidores? Até que Allan Kardec está tentando nos ajudar, né? Passar o pano para nós. Poxa vida, Deus não teria um meiozinho melhor do que mandar um flagelo para nos colocar em aflição, uma aflição tão grande. Afinal, flagelo é muito dolorido, né? Vamos ouvir a resposta do Espírito? Pode, e emprega todos os dias, pois deu a cada um meio de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não aproveita desses meios, torna que seja ferido no seu orgulho e que faça sentir a sua fraqueza. Então, Deus nos dá toda oportunidade. Nós sabemos exatamente o que é bom e o que é mal para nós, pois temos várias instituições religiosas, nós temos a Bíblia, temos vários espíritos com evolução maravilhosa que estão reencarnados aqui no planeta e nos dão exemplo da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo, de abnegação. E nós, infelizmente, estamos muito materializados. Estamos grudados aqui nas paixões terrenas. E quando está findando o ciclo, o que Deus faz? Ele dá um alerta. Opa, pessoal, está findando o ciclo, vamos nos conscientizar que todos têm que evoluir, todos têm que melhorar. Porque Jesus, ele deixou todas as informações, tem o seu evangelho, e ninguém vai poder dizer, eu não sabia. Vamos lembrar a parábola do Lázaro e o rico, quando o rico estava lá em tormentos, o que ele falou para o pai Abrão? Ele pediu que enviasse Lázaro aqui na terra para avisar os seus irmãos, para que não se repetissem os mesmos erros que ele cometeu. Pai Abrão respondeu, lá ele tem Moisés e os profetas, ou seja, aqui nós temos todas as instituições religiosas. E Pai Abrão completou, e nada serviria se eu enviasse alguns dos mortos, ressuscitasse os mortos, eles não acreditariam. É o que acontece conosco, nós não acreditamos. Temos mensagens espirituais, temos mentores, temos livros psicografados, e nós não acreditamos. Infelizmente, Deus tem que cutucar o nosso orgulho, ver que nós somos seres fracos espiritualmente e temos que nos fortalecer. E Kardec, ele faz uma contrapergunta, ele complementa. Mas esses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. É justo isso? Ainda Kardec continua puxando a sardinha para o nosso lado, né? O Espírito responde, durante a vida, o homem, tudo se refere ao corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, temos dito que a vida do corpo tão pouca coisa é. Um século em vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são sofrimentos de alguns dias, alguns meses, que tanto vós queixais. Representa um ensino que, se vós conseguir levar com tranquilidade, aqueles que pré-existirem e sobreviverem, tudo vai melhorar na vida espiritual.
ele diz o seguinte, que nós choramos demais, nós não pensamos nas nossas atitudes e quando Deus envia um alerta, começa o nosso chororô, começamos a lamentar, tentando nos passar por inocentes. E reclamamos muitas vezes aquele familiar que partiu, que pereceu durante um flagelo, aquele amigo que nós, poxa vida, dizemos, ele foi uma boa pessoa, não fazia mal a ninguém. Por que ele partiu, ele pereceu nesse flagelo e o outro que é mais, um pouquinho maldoso, ficou? Mas nós temos que pensar, meus irmãos, que nós não temos só essa vida na Terra. Nós temos vidas anteriores aqui na Terra. E não sabemos o que foi combinado com aquele irmão bondoso que estava ao nosso lado. Aquele irmão que deve ter algumas pendências e nessa encarnação ele se redimiu e preferiu fazer seu retorno ao mundo espiritual um pouco mais cedo, que nós não sabemos o que aconteceu em encarnações anteriores, porque Deus não permite que lembramos. Tem uma passagem no livro Nosso Lar, e salvo engano, é o Nosso Lar, tá? Então, tem uma senhora chamada Laura, ela solicitou uma nova reencarnação, mas ela queria planejar de uma tal maneira para que fosse o mais certo possível, que ela pudesse realizar a melhor maneira possível essa encarnação. Ela solicitou para o espírito responsável, ela queria ver algumas encarnações passadas. Foi atendida. Levaram ela a um departamento e o espírito falou para ela, olha, senhora Laura, a senhora vai verificar 300 anos atrás, tá bom? Ela falou, não, mas eu preciso de mais, 300 anos é pouco. O espírito respondeu para ela, se a senhora ver mais de 300 anos, o que a senhora praticou, a senhora não vai aguentar, até vai desistir da reencarnação. Então eu aconselho a senhora ficar nesses 300 anos. Quer dizer, não vamos murmurar, não vamos reclamar, nós não sabemos o que as pendências que nós temos de reencarnações anteriores. Aí Allan Kardec, ele faz uma contrapergunta, né? Mas nem por isso as vítimas desse flagelo deixam de ser vítima. É mais um complemento que ele faz dessa pergunta, né? Aí o Espírito responde, se considerais a qual a vida ela é, tão pouca coisa representa ao infinito a importância que lhes dá. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem passar sem murmurar, ou seja, sem reclamar. Nós damos muita importância à nossa vida, o corpo é apenas uma capa, é apenas uma vestimenta. É como um soldado, quando ele vai para a guerra, as roupas dele se rasgam, ele tira aquela roupa e veste outra e continua na batalha. Exatamente, o corpo é só vestimenta. Quando nós deixarmos o corpo, esses átomos, essas moléculas que compõem o corpo, retornam à Terra. Eles se dispersam. Todos os elementos que compõem o corpo se dispersam na Terra. E podem ser úteis para outro corpo, para uma planta. E o espírito sai livre e sai solto. Questão 739 do Livro dos Espíritos. Tem os flagelos destruidores a utilidade no ponto de vista que, não obstante eles ocasionam? Ele está perguntando assim, qual a utilidade do flagelo no ponto de vista terreno? O que eles ocasionam no ponto de vista físico? O Espírito responde, muitas vezes muda as condições de uma região, mas o bem que eles resultam, só as próximas gerações vindouras podem experimentar.
Ele quer dizer o seguinte, que sempre há uma modificação quando nós passamos por algum flagelo, passamos por um tsunami, passamos por um terremoto, passamos por algum tipo de doença. Qual a modificação que há? Se for, por exemplo, um tsunami, aquela geração pereceu. Muita gente pereceu mesmo. Mas os engenheiros, eles irão fazer projetos de residências mais resistentes. Quando vier o tsunami, naturalmente aquela residência não vai sofrer tanto estrago. Por exemplo, no terremoto, as fundações das casas, dos prédios serão melhores. Eles irão sempre aplicar uma tecnologia para o balanço do terremoto, os prédios suportarem. Tudo evolui. Aquelas gerações vindouras realmente serão beneficiadas. Quando chegar, por exemplo, os nossos netos, os nossos descendentes, no caso de uma doença, já vai ter a vacina. No caso de um tsunami, terão residências melhores. No caso de um terremoto, os prédios estarão mais firmes. E sempre há um benefício para as gerações vindouras. Alguns das gerações anteriores, logicamente, permanecem. Questão 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, porque são abraçados às suas necessidades mais aflitivas. Ele está perguntando se o flagelo são provas morais, porque eles atacam mesmo e nos deixam muito aflitos. O povo terreno passa por muita aflição quando há qualquer tipo de flagelo. A resposta: os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitarem sua inteligência, de demonstrar sua paciência, resignação ante a vontade de Deus. Eles oferecem o ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação e desinteresse e amor ao próximo. É um complemento da pergunta anterior. Porque quando nós estamos em flagelos, ficamos mais solidários um com o outro. Ficamos com o coração mais aberto. Queremos ajudar o próximo em sofrimento. E um ajuda o outro. E os cientistas, eles procuram avidamente uma solução. No caso de uma doença, procuram a vacina. No caso se for alguma coisa referente a desmoronamento, eles procuram uma solução. E tudo melhora. O povo desenvolve mais a inteligência. O povo que passou por aquele problema vai ficar mais atento. Quando houver outro problema, eles já sabem o que fazer, terão mais paciência, não serão desastrados, serão mais resignados, mais obedientes. Os engenheiros mecânicos projetarão máquinas para facilitar o tratamento. E tudo melhora. Mas, realmente, alguns perecem, mas só o corpo. Como já disse, o espírito sai livre e solto, porque nós somos seres imortais, somos seres de luz. E a nossa missão é evoluir. Todos nós vamos evoluir, porque é a lei do progresso, é a lei de Deus, e somos todos imortais. Vamos ficar tranquilos, meus irmãos, que a Terra é uma escola do bem, e é um hospital. E nós somos espíritos imortais. Obrigado, mais uma vez, por me escutarem. Deus abençoe a todos. Graças a Deus.